Ciao bambini, ciao, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Espero que sejam todos bem. Estamos aqui com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, episódio de número 32, pela minha contagem. E eu espero que sejam todos bem. Você pode conferir esse modesto podcast os melhores tocadores de áudio disponíveis no nosso mercado, sim. E estamos também postando alguns episódios que faltam no Cinema Ferox, no meu antigo canal do YouTube, certo? E eu espero que tenhamos momentos agradáveis agora, não é? Hoje não tá tão frio aqui em São Paulo como teve ontem, tá um clima bastante agradável. Antes de tudo, um salve para algumas pessoas, pro meu querido lá do Fantasmundo, lá de Recife, um beijo, querido, adoro ver seus vídeos, adoro seu trabalho, você é um querido. Um salve pro Que Diabo é Isso também, outro querido, mas lá do outro extremo do mapa, lá do sul. Eu gosto muito, confiro muito suas novidades. E um abraço fraternal, muito carinhoso, muito caloroso, pro nosso querido Lucas Maia, que assumiu, aliás, uma atitude, uma grandeza de caráter muito grande dele, assumiu publicamente sua condição de a doença que ele está passando agora, o câncer. E eu só tenho uma coisa a desejar pro Lucas Maia. Tudo de bom para ele, muita saúde, muita força, muita resiliência, muita luz. Vai ser uma jornada muito complicada que está começando, vai ter altos e baixos, mas você vai passar por isso de uma maneira muito luminosa, muito grandiosa. Você merece, você é um guerreiro, você é um ser humano maravilhoso, você vai conseguir passar por essa tempestades, tempos difíceis. Todos nós temos nossos tempos difíceis, nossas tempestades, nossos mares revoltos na vida, né? E você vai conseguir, querido. Você vai conseguir. Eu tenho certeza disso, tá? Você está nas minhas orações e eu sei como é que é esse processo, questão de saúde. Eu tive vários problemas esse ano, vocês acompanharam por aqui, ainda estou me recuperando. É muito difícil, mas como o próprio Lucas falou, enquanto a vida, a esperança, e a gente tem que continuar na luta. E como se fala no Rio Grande do Sul, né? Não está morto quem peleia. Ou seja, peleia vem de pelear, de lutar. É uma frase muito contundente, muito forte da cultura gaúcha, que fala que enquanto a gente estiver lutando de pé, na luta, a gente pode conquistar o mundo. Tem que ter muita fé, muita esperança e muita força de vontade. E é isso essas vibrações que eu mando agora pro nosso querido Lucas Maia, tá? Muita força nesse momento difícil que você vai passar por ele e vai ser vitorioso, com certeza. Porque Deus é maior que tudo isso, certo? Então, agora continuando, né? Agora entrando no nosso universo do nosso episódio de hoje, né? Que, pelo título, nós vamos tratar de algumas figuras muito contundentes, muito fortes, dentro da cultura pop, dentro da cultura do cinema de gênero, do horror cinematográfico, e que são seres, assim, que têm muitas peculiaridades, né? Como mergulhar, como introduzir esse tema dos psicopatas, os maníacos, homicidas, esses seres perversos, manipuladores, frios, muito frios. Eles têm as suas raízes, assim, dentro do cinema, que é o tópico principal, né, desse podcast. A gente pode já ir mergulhar lá no início, no expressionismo alemão, ou cinema da era Weimar, para quem preferir, né, que é como se chama mais recentemente, em termos acadêmicos, né, o expressionismo alemão, que é o cinema da era da República de Weimar, que era a Alemanha antes da ascensão do nazismo, que foi a grande ruptura, trágica ruptura que houve, né? Então tudo que foi produzido até antes do início da ascensão do nazismo é o cinema da era Weimar. E um dos filmes mais emblemáticos desse período é o Gabinete do Dr. Caligari, que tem aquela figura lânguida, de olhos muito expressivos, que vaga pela noite, cometendo seus delitos,
homicida, a sua psicopatia, sua figura fantasmagórica, sombria, né? E é uma das grandes influências, né, de muitos diretores até hoje, esse filme do Robert Vine, desde o Suspiria, né, do Dario Argento, que é aquela abertura geométrica naquele edifício, onde ocorre o duplo homicídio da abertura. Ali tem muito da concepção estética, de cenários e tudo que está ligado à parte visual, a parte mais fílmica, mais imagética, né? Está muito ligado ao expressionismo alemão e muito ligado ao Gabinete do Dr. Caligari. Tem o nosso querido Tim Burton, que é muito influenciado, basta ver o Batman dele, que tem o Pinguim, que é saído do Dr. Caligari, né? Diretamente. E tantas outras coisas, né, que estão implicadas nessa questão estética do expressionismo alemão e desse início, né, da configuração da imagem estrutural do psicopata, né, que logo também ainda no cinema alemão, em 31, temos o emblemático, né, M, o Vampiro de Düsseldorf, do mestre Fritz Lang, encarnado pelo deus, pela divindade cinematográfica, Peter Lorre, o homem que tinha um rosto muito expressivo, olhos muito expressivos, que chegavam antes dele, assim, um grande ator, uma grande figura, muito icônica, né, da história do cinema, que depois vai para a América, vai aparecer até no Casablanca e tantas outras produções, inclusive adaptações do Roger Corman para a obra do Edgar Allan Poe, como O Corvo e tantos outros filmes. No Muralhas do Pavor, ele está junto com o Vincent Price, e é uma coisa maravilhosa. No Corvo, ele está com o Jack Nicholson, se não me engano, e é um ator maravilhoso. Ele encarnou o M, o Vampiro de Düsseldorf, de uma maneira muito emblemática. A história dele é incrível. Foi um assassino real que existiu na Alemanha, um assassino de crianças, que é é a grande inspiração do Wes Craven para conceber o nosso querido Fred Krueger, né? Inclusive, no filme no Vampiro de Düsseldorf, aparecem as crianças na cantiga de roda falando sobre a figura desse assassino, e nós vemos também, na Hora do Pesadelo, a cantiga de roda das meninas falando do Fred Krueger, que ele vai te pegar, ele vai te pegar. E é muito interessante essa inspiração do Wes Craven, que é uma inspiração dupla, né, na criação do Fred Krueger, porque temos a questão dele matar os jovens da rua Elm nos sonhos, vem de uma notícia real também, de um garoto que sobreviveu à Guerra do Camboja, né, sobre os horrores do Khmer Vermelho, e esse menino teve um pesadelo muito perturbador certa vez, e morreu durante esse pesadelo. Ele morreu tendo um pesadelo. Então essa notícia se espalhou na época, e o Wes Craven pegou essa questão do garoto que morreu no seu sonho ruim com a figura do M, Vampiro de Düsseldorf, já colocou ele como uma figura com aquelas lâminas das mãos, vai remeter lá longe no nosso Zé do Caixão, né, do nosso querido Mojica, com as suas unhas enormes, afiadas também. E também a questão dele tê-lo colocado como um assassino de crianças, como era o Vampiro do Düsseldorf, o M. E ele também ele foi queimado pelos pais das vítimas, né? Foi numa emboscada, queimaram ele vivo e ele acabou voltando nos sonhos. E aí tem toda aquela iconografia dele, todos os filmes da franquia da Hora do Pesadelo, que eu gosto muito, principalmente do Dream War, do primeiro, e do Dream Warrior, são os que eu gosto mais, aqueles dos Guerreiros do Sonho. E é um grande desdobramento, né, que tem de dois psicopatas do cinema, sendo que um da vida real, o M, e o outro que é o Fred Krueger. Mas a questão da figura do serial killers ela permeia toda a história do cinema. Nós temos daquele filme O Colecionador, né? Maravilhoso, é um belo psicopata. Acho que é o Terence Stamp, se não me engano, que faz o psicopata que aprisiona seu objeto do desejo, que é a Samantha Eager. E tem também, nós temos o Mensageiro do Diabo também, Charles Lawton, o único filme que ele dirigiu, que é maravilhoso. Tem um psicopata maravilhoso no filme. E tem também, prosseguindo, né, na história do cinema,
nós vamos ter, nos anos 80, os monstros, né, psicopatas, imortais, o Jason, o Michael Myers, o Victor Crowley, mais recentemente, né, do Terror no Pântano, o próprio Fred Krueger, que eu já citei aqui, e tantos outros, né, os assassinos mascarados, que vão vir, essa coisa da máscara, ela tá na raiz de tudo, que eu já falei aqui, dos crime alemães, os filmes crime, que meio que os crimes é o pai, como eu já falei, que é o pai do Giallo, e o Giallo acabou sendo o pai do slasher, né? Tem toda essa árvore genealógica, né? Então tem muitos psicopatas. Nos filmes de Giallo tem vários psicopatas, com o seu uniforme clássico, a capa de chuva, o chapéu, a luva de couro negra e toda aquela indumentária que se replica em alguns slashers também, essa figura, né? Mas é demais esse uniforme do psicopata dos filmes de Alien. É uma coisa muito emblemática, né? No próprio Prelúdio para Matar, o Profundo Rosto do Dario Argento, a figura como a figura do psicopata é representada no filme com aquele plot twist final, né? E passando pela história do cinema, tem muitos psicopatas famosos, muitos mesmo. Permanecendo ainda no cinema italiano, tem o Pato, né, do Estripador de Nova York, do Lúcio Fulci, maravilhoso, um filme extremo. Eu já falei nele muito no episódio aqui do podcast, que eu comparei, eu fiz uma leitura comparada dele com o Tenebre do Dario Argento, qual seria o diálogo mais perturbador, o mais violento, né? Os dois competem muito bem. Aliás, falando em Tenebre do Dario Argento, tem um psicopata maravilhoso no filme, aquela coisa da Annihilation, que ele se sentiu livre quando matou pela primeira vez, toda um texto em cima dessa questão da psicopatia, do desejo de matar, da liberdade que o psicopata tem, se sentindo livre, né, para cometer seus crimes, aquela abertura, né, diante da lareira, é maravilhoso. E é uma história de psicopatas muito interessante mesmo, do nosso querido Tenebre do Dario Argento, assim como é o nosso querido psicopata do Estripador de Nova York, que é maravilhoso e tem para quem, por exemplo, curte o Terrifier, aquele palhaço assassino maravilhoso, ele pegou muita coisa desse assassino, desse psicopata do Estripador de Nova York. A violência crua, brutal, extrema. Ele bebeu muito nessa fonte do filme do Fulci, que tem também, falando dessa questão do Fulci, ele tem muito da vida real do Lúcio Fulci nessa história, porque a filha dele sofreu um acidente quando estava andando a cavalo, praticava hipismo, e ela teve que ficar muito tempo imobilizada no hospital, assim, teve dores terríveis. O tratamento foi muito difícil, os ferimentos eram muito graves. E isso está conectado com a trama do Estripador de Nova York, como se ele fosse uma expiação dele, principalmente na parte final, onde nós descobrimos o porquê da coisa do pato, né? Uma série de outras coisas que são esclarecidas nesse final que está ligado essa figura da criança hospitalizada, com dores, imobilizada, de uma maneira muito cruel, até muito terrível. E temos esse psicopata do Estripador de Nova York uma figura muito interessante, muito legal mesmo. É um dos grandes psicopatas do cinema, com certeza. E a gente não pode esquecer dos asiáticos, né? Os psicopatas asiáticos, de 2 filmes em particular, né? O The Untold Story, que é um assassino que existiu na China, e ele é terrível, era um assassino terrível. Ele tem uma sequência no filme que mostra ele matando uma família inteira. Uma coisa absurda, inacreditável essa sequência. O pai, a mãe, as crianças todas sendo mortas por ele. É um filme muito cruel, muito difícil, muito extremo, né? Não é para todos os públicos. Ele está bem acima da representação da violência no cinema. Assim. Ele vai uma escala mais. A questão do iceberg, né? Que já até o projeto já cita muito essa questão do iceberg, da ponta do iceberg, e depois a parte que mais abaixo, ele está mais abaixo nessa camada do iceberg, essa história
brutal desse assassino do The Untold Story. E não menos bizarro, cruel, violento e absurdo é o do The Ebola Syndrome também, que é muito brutal, muito selvagem, a história é muito absurda. Tem desde vírus ebola colocados em hambúrgueres, até abusos e violência gratuita e mutilação e tudo que se espera desses espetáculos brutais, né? Principalmente que vem desses filmes de Hong Kong, né? Que são muito surpreendentes até, a violência dele. Assim, são dois psicopatas muito perturbadores, né? E por aí vai. Tem até no cinema brasileiro tem o ato de violência, né, com o Léo Maia, que ele interpreta o lendário Chico Picadinho, né, que matou e mutilou uma moça aqui na Boca do Lixo de São Paulo. Ele foi preso, depois foi solto, achava que ele havia se recuperado, ele volta, reincide, comete outro assassinato igual, e o filme é muito interessante, o ato de violência, é um belo filme. Mais do que uma cinebiografia de um psicopata famoso, né, brasileiro. Mas tem a interpretação do Léo Maia, tá excelente. É um filme que eu gosto muito, é uma bela fotografia. E tem um outro filme que não é muito conhecido, que eu gosto muito do Juan Barrón, que é o Estripador de Mulheres, se não me engano. Esse é um dos títulos dele, que é do Juan Barrón com o Everton de Castro. Ele é um assassino em série também. Inclusive, para a época, ele é meio ousado. Ele tem um subtexto que mostra o abuso policial de mulheres trans, de um prostíbulo. Tem toda uma questão social, assim, paralela. Tem uma cena muito polêmica de maus tratos a animais, com a cena com um gato. É um filme até meio maldito. E ele tem toda uma série de qualidades. O Rambajão era um diretor que tinha uma cultura cinematográfica muito profunda. Tem até um dos assassinatos num elevador, né? É uma coisa que a gente vai ver em outro psicopata famoso, outro filme famoso de psicopata, que é o Vestida para Matar, né, do Brian De Palma, que tem a cena, né, daquele ser com aquela navalha no elevador retalhando a Andy Dickinson. É maravilhoso. O filme é um dos grandes filmes de psicopata da história do cinema. Tem o psicopata da casa que Jack construiu, também do Lars von Trier, que é um belo psicopata também incrível, sensacional. E eu vou fazer um texto sobre ele até no livreto, mas isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. E tem muita coisa, muitas dessas figuras, né, na história do cinema. Eu sempre acabo esquecendo algumas, tem vários. Tem vários. Alguns eu vou falar mais adiante também. Por que eu digo isso? Porque 2 dias atrás, antes da gravação desse episódio, eu participei de uma live da Versátil Home Video, que é as lives de terça-feira que o Fernando Brito faz, falando dos futuros lançamentos dos filmes em pré-venda, né? E vai ter um box sobre o Psicopata, o segundo Psicopata do Cinema, que é um dos spin-offs do Obras Filmes de Terror. E já está indo para o segundo volume, e foi um dos filmes que ele citou na pré-venda. Ele falou da coleção Slashers, o volume 16, volume 17. Nossa, essa série da Versátil é sensacional, os boxes, né, da coleção Slash. Muito boa essa coleção. E já tá indo pro 16, pro 17. Nossa, eu me lembro lá no início, quando teve o primeiro, acho que foi com o Chamas da Morte, né, o The Burning, né, a Vingança de Krops, estava na capa, né. Eu me lembro desse primeiríssimo volume. Então, ele anunciou a pré-venda desses 3 boxes, né, do Psicopatas no Cinema 2, o Slasher 16 e o Slasher 17. Tem também, falou de um box com a Isabelle Huppert, grande atriz, Isabelle Huppert também, e falou de um outro lançamento em Blu-ray, que foi a parte que eu participei mais dessa live, que é um Blu-ray que tem a parte 2, 3 e 4 do Psicose, mais o Psicose do Gus Van Sant. E falando em Psicose, claro, né, a gente não pode esquecer a pedra fundamental, né, da configuração da figura
do psicopata no cinema, né, que é o Norman Bates, né, que o Anthony Perkins nos deu no Psicose, 1960, do mestre Alfred Hitchcock, que é inspirado no Ed Gein, né, um dos mais famosos serial killers americanos, que assim como Norman Bates, ele mumificou a mãe, ele dizia que a mãe mandava ele cometer os crimes, o Ed Gein falava isso, o Norman Bates também falava isso. E o Psicose é um filme que tem vários elementos de incesto, de travestismo, mutilação, umas coisas. É um filme bem perturbador esse do Hitchcock. Que ele fez depois de Um Corpo que Cai, que é a obra-prima dele, na opinião de todo mundo, inclusive a minha, mas não teve a bilheteria que eles almejavam. E eles acabaram, para recuperar a grana, né, o estúdio, ele fazer um filme de terror, né, que é mais comum, e acabou fazendo Psicose, que é outra obra-prima, né, a famosa cena do chuveiro, né, e é uma coisa impressionante, coisa que ele conseguiu, e a figura, né, do Norman Bates, a figura do Perkins é muito, muito forte, muito emblemática. E também tem outro assassino, né, maravilhoso, outro psicopata maravilhoso, que é o Maniac, né, do William Lustig, né, 1980, filme... outro filme emblemático, para mim é uma obra-prima do horror moderno, tem os efeitos do Tom Savini, grande mestre dos efeitos gore, né, de todos os tempos, maravilhoso. Tem a cabeça explodindo, né, que é uma das sequências mais antológicas desse filme, que teve um remake produzido pela Alexandre Aja em 2012, né. Eu já falei sobre esses dois filmes, acho que no episódio passado, e é um grande psicopata também da história do cinema, e por aí vai, são muitos dele, e só os slashers tem vários, né? Psicopatas ficaram famosos, né? E são figuras, assim, que na história do cinema deixaram sua marca, e nesse volume, esse spin-off dos Psicopatas 2, né, da Versátil, tem destaques, né, nesse box, né? Como o Dementia 13, a versão do Francis Ford Coppola, esse filme de 63, olha só o cinema da nova Hollywood gritando, né? Produção do Roger Corman, maravilhoso também. E é um belo filme de psicopatas, um clássico preto e branco, bela fotografia em preto e branco também, que vale muito a pena, né? Eu estou muito curioso com essa versão do diretor que eu nunca vi, uma versão mais maior, que tem mais a cara do Coppola mesmo, né? Nessa produção do Roger Corman, maravilhoso Roger Corman, grande, mitológico Roger Corman. E também nesse mesmo box tem a Ternura dos Lobos, que é uma produção do Rainer Werner Fassbinder, um dos meus heróis cinematográficos. Adoro Fassbinder, amo de paixão Fassbinder. Nossa, não tem nem que... Ainda, sabe, pena que as novíssimas gerações não tenham essa paixão que eu tenho pelo Fassbinder, que é uma coisa muito da minha época de formação, quando ele ainda estava vivo e produzindo muito. Ele produziu muito em vida. Morreu jovem, mas filmou muita coisa. E ele era muito... passava muito na minha época de formação cinéfila, nos cineclubes, nos cinemas de repertório, como o Cine Bristol, que eu já falei várias vezes aqui. Eu ainda vou fazer um episódio só sobre o Cine Bristol, lá de Porto Alegre, da Rua Oswaldo Aranha, a antológica Oswaldo Aranha. Então, nesse da Ternura dos Lobos, ele é dirigido pelo Uli Lommel, e tem muitos atores que trabalharam com o Fassbinder nesse filme, e ele fala sobre um dos grandes serial killers alemães. Ele tem paralelos, fazem paralelos com esse filme produzido pelo Fassbinder com o Bar Luva Dourada, que é um filme que eu gosto muito, filme perverso, incrível, maravilhoso, brutal, chocante. Mas é outro assassino. O assassino do Bar Luva Dourada é outro, também existiu, mas nesse da Ternura dos Lobos é outro assassino, que inclusive tem uma história que a cabeça dele está conservada numa espécie de vidro, num formol, uma coisa assim. É uma coisa bem macabra. As referências são bem macabras com relação a ele. E é um filme, dizem que é bastante perturbador. Eu ainda não conheço, devo conhecer agora em breve, quando tiver
acesso a esse box. E já está em pré-venda na loja da Versátil. Na descrição desse episódio vai ter o link da live, onde o Fernando Brito explica melhor cada um dos filmes que faz parte desses boxes. Tem a opinião de outros amigos também que estavam presentes na live, tem colecionadores, tem críticos, tem tudo ali à nossa disposição falando, né, desses lançamentos. E vou colocar também na descrição desse episódio o link da loja da Versátil, onde vocês vão ter acesso a outros pacotes em pré-venda, como esse que vem, um pacote que vem o Psicopatas 2, o Slasher 16 e o Slasher 17, e quem comprar esse pacote já vem um livro, que vai linkar com o que eu falei lá atrás, que eu vou fazer um artigo para esse livro, sobre a casa que Jack construiu, do Lars von Trier, e vão ter outros textos de outros críticos, outros amigos muito queridos, belos textos de belos filmes, falando desse universo dos psicopatas, e esse pacote já está em pré-venda, mas também pode ser comprado separadamente, tudo, tanto cada um dos boxes quanto o livro. E outros livros também que eles já lançaram. Vários têm textos meus. E também foi anunciado nessa live o Blu-ray que eu falei. Tem o Psicose 2, 3, 4 e a versão, o remake do Lars von Trier, num Blu-ray de camada dupla, 50, muito bom. A qualidade das cópias da Versátil sempre eles primam muito por ter a melhor qualidade, melhor imagem possível. Tanto que eles até seguram lançamentos enquanto eles não têm a melhor versão para lançar com a melhor imagem. Tanto que vocês podem ver, tem muitos slashers, muitos Jali, né, das coleções que ainda não foram lançados. Nossa, por que não foi lançado? Porque eles ainda não têm a cópia ideal para passar pelo padrão de qualidade deles, que é muito alto. E também nesse box dos psicopatas tem filmes como o Esquizo, do Pete Walker, o Demência Sinistra, que é um filme maravilhoso, que eu sempre que eu falei na live e repito aqui, que para mim ele é a resposta britânica ao Profundo Rosso, do Dario Argento, que o Pete Walker fez. Tem duas sequências muito parecidas, né? Tanto no Esquizo, no Demência Sinistra, quanto no Profundo Rosto, né? No Justo para Matar, que é a sequência em que uma médium, em uma espécie de sessão espírita, uma conferência de parapsicologia, esse tipo de evento mais espírita, vamos dizer assim, é uma médium que fala que tem a presença de um assassino naquele lugar. O assassino está aqui. Tanto no Profundo Rosto, a Helga Ullmann sente a presença do assassino e fala: você matou e vai matar novamente. Mas ela não aponta quem é o assassino que está naquele teatro, né, do Profundo Rosto. E aqui no Demência Sinistra, do Peter Walker, é numa sessão espírita. A médium fala, quando está incorporada, fala: tem o assassino está aqui entre nós. Mas ela não fala quem é. E tem essas duas sequências parecidas. E o desdobramento das sequências também é idêntico. E é um filmaço. Do Peter Walker, maravilhoso. Ele tem outro tem um plot twist incrível na parte final. É um filme muito perturbador em alguns momentos e é bem interessante, vale muito a pena para quem não conhece, quando chegar esse box, mergulhar nessa pérola do cinema de horror britânico, belo exemplar de filme sobre psicopata, uma bela história, um belo roteiro, muito inteligente, muito bem escrito, muito bem dirigido pelo Peter Walker. Adoro. Tem outro filme que também está nesse box, que é o Vermelho Sangue, que é um filme mexicano que fala dos assassinos, do casal real de assassinos, que já foi retratado em outro filme, é um filme americano chamado The Honeymoon Killers, né, Os Assassinos da Lua de Mel, que foi um casal da vida real, que era um cara magro que se envolveu com uma enfermeira gordinha, e os dois iam atrás de mulheres ricas que faziam anúncios nos classificados românticos, né, dos jornais da época, iam lá, exploravam, roubavam essas mulheres e as matavam. Eles existiram, esse casal existiu na vida real, e foi feito primeiro esse filme, The Honeymoon Killers, agora tem essa versão mexicana, O Vermelho Sangue, que tem tintas almodovarianas, é um filmaço. A gordinha mexicana é uma figura assim, muito carismática. Eu gosto muito desse filme. Eu vi esse filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, quando ele passou. Até um amigo meu, Neco, Pedro Vieira, lá de Porto Alegre, quando morava aqui em São Paulo, estava comigo nessa sessão, com
os outros amigos lá do Sul, e nós vimos no Cine Vitrine, que era um cinema maravilhoso, que infelizmente não existe mais, que era numa galeria na Rua Augusta, na parte lá de baixo, perto, mais nos jardins mesmo, e tinha uma programação primorosa, Vitrine. Depois ele até se desdobrou, viraram 3 salas, mas não durou muito tempo, infelizmente. Mas enquanto durou, houve muitas coisas boas, muitos filmes incríveis. Outra hora é outro cinema que dá para se fazer um episódio especial, os filmes do Cine Vitrine. Bem legal. Assim, eu pretendo, talvez eu faça futuramente. E onde nós vimos esse Vermelho Sangue. E tem um outro filme belga, no mesmo diretor do Calvário, aquele The Vial, se não me engano, The Vates, o sobrenome dele, não me lembro agora, que se chama Aleluia. Só que o casal é um casal, como é que a gente costuma dizer, padrãozinho. Eles não são nem gordos, nem magros, tem um corpo normal, assim, padrão. Mas também tem a coisa de matar as mulheres, de dar o golpe, a mesma coisa. E tem algumas cenas bastante perturbadoras, assim, quando ela vai se livrar de um corpo, ela começa a serrar o corpo de uma das vítimas. É um filme bem interessante, muito bem dirigido também, muito bom, o Aleluia, que é outra versão desses assassinos do Vermelho Sangue. Tem um filme japonês que ele tem um título duplo, um dos títulos é Jack the Ripper, né, que seria Jack o Estripador, que mostra também um casal que o cara começa a matar as mulheres depois que eles têm uma experiência meio bizarra, meio insólita com uma menina que eles dão carona, que se autoflagela. É uma história bem doentia, que também remete a um outro assassino americano que matava enfermeiras, que é citado nesse filme japonês também. Aliás, numa das cenas mais brutais, nas sequências mais brutais desse filme, ele recria um massacre que esse assassino cometeu, esse assassino das enfermeiras, que foi outro assassino famoso, né? E aí, falando em psicopatas, né? Não, ainda falando desse box, tem esse filme, O Vermelho Sangue. E tem um outro filme do Jesus Franco, também nesse box, o Jack the Ripper, Jack o Estripador, daí a versão na leitura muito peculiar, muito específica do mestre Jesus Franco, também está presente nesse box que vale muito a pena. Eu só ia terminar citando, como está falando muito de psicopatas, o Zodíaco, né? Que belo filme, o Zodíaco, um filmaço sobre psicopatas, também dos grandes psicopatas da história da policial norte-americana, né, que nunca foi descoberta a identidade dele até hoje, né, e é muito legal, legal. É do mesmo diretor do Seven, é um filmaço, o Zodíaco. Concorreu a Palma de Ouro em Cannes, até. Eu me lembro até ouvindo uma cabine de imprensa da Warner, estavam todos, até Rubens Evaldo Filho, saudoso Rubens estava. O Rubão estava nessa sessão da cabine de imprensa. Aqui no Shopping Frei Caneca, nunca esqueço, teve um café da manhã maravilhoso, que as cabines da Warner tinham um café, assim, se esbaldar com salgado, doce, muito café com leite e várias coisinhas. Tinha um croissant de frango, que era delicioso, desmanchava na boca. Coisa bem boa. Então, por enquanto, sobre psicopatas e sobre esse box, Psicopata 2, né, Psicopatas do Cinema, da Versátil Home Video, seria isso por enquanto. Como eu falei na descrição desse episódio, tem a live, o Brito explica direitinho, dá várias informações muito ricas, né, dentro da pesquisa, dentro da curadoria que ele faz, né, para escolher os filmes, né, dos boxes, as coleções, tudo. Tá muito bem explicado, muito bem. Existem até pequenas análises, né, de cada um desses filmes. E também teve os boxes, os slashers 16 e 17, que tem, né, um dos meus favoritos, um dos meus slashers de cabeceira, que é o Armadilha para Turistas, né, do Schlomer. Ele, que é o mesmo diretor do Puppet Master, né, do Mestre dos Brinquedos, que é um filme de 79, ainda não era a era oficial, né, de ouro, que é 80, 81, 82, né, o triênio, né, do slasher, da fase de ouro e diamantes, né, desse subgênero
norte-americano clássico, né, que é o cinema popular dos anos 80 nos Estados Unidos, é o slasher, né? E esse Armadilha para Turistas, o Tourist Trap, é um filme muito incrível. Tem trilha sonora do Pino Donadio, maravilhoso Pino Donadio, que fez muitas trilhas antológicas pro Brian De Palma. A minha trilha favorita dele é de Um Tiro na Noite, né, o Blowout. É linda a trilha sonora. Pra mim, é a minha trilha favorita que ele fez para o Brian De Palma. Mas a trilha que o Pino Donadio fez para esse filme é sensacional. Ele fez a trilha do Piranha, do Joy Dante, do Inverno de Sangue em Veneza, do Nicholas Roeg também, do Tipiati Hitchcock. Você gosta do Hitchcock? Aquele filme que o Dario Argento fez para Rai. É uma trilha preciosa dele que não é muito conhecida, mas vale muito a pena uma audição. Acho que existe. Essas trilhas são todas no Spotify, né? E é um filmaço, né? Uma Armadilha para Turistas, a proposta, a estética dele, coisa dos bonecos, as manequins. E tem um psicopata maravilhoso no filme também. Muito interessante. E é um dos grandes destaques, né? Que tá nesse Slasher, o 17. E ele. O 16, eu acho. E a capa tá na luva do box, a imagem emblemática, né? Muito conhecida do Armadilha para Turistas, do Tourist Trap. Também tem o Cheerleader Camp, que é um filme que muita gente adora. Já é um slasher um pouco mais tardio, de 88. E falando em slasher tardio, tem o Medo em Cherry Falls, que é um slasher bem interessante, que é daquela fase pós-Pânico, de 96, né, do neo-slasher. Ele é da mesma família, mesma linhagem do Pânico, do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, do Lenda Urbana. Tem esse Medo em Cherry Falls, que é muito legal. É um filme que, né, tem gente, não é todo mundo, ele não fez tanto sucesso na época, mas é um filme muito legal que vale a pena ser redescoberto, né? Tem o The Slayer, que parece que é o escortejador, uma coisa assim. Em português tem um título que não tem nada a ver. E mas eu conheço ele como The Slayer, que é um filme que eu aluguei a fita da Sick Video em VHS. Os Jurássicos lembram dos filmes da Sick Video, que era uma grande distribuidora, já vi muitos filmes bem comerciais, bem emblemáticos, famosos, foram lançados pela Sick Video. E o The Slayer é um deles, um dos primeiros. Assim, me lembro da fita, da capa, até hoje, assim, tem essa lembrança. E que é um filme bastante atmosférico. Ele foi Videonest, da famigerada lista britânica dos Videonest. Ele foi filmado rodado numa ilha, na Geórgia, da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele pegou toda essa coisa do isolamento da ilha, né, dessa coisa das personagens presas naquele lugar. É um filme que tem uma carga psicológica muito forte, uma carga de horror muito forte na concepção do assassino como criatura, né? É muito interessante, muito legal mesmo, da Slayer. E tá aqui, finalmente, né? Tá na coleção dos slashers. Tem o Double Exposure, aquele filme do fotógrafo também, que é muito legal. É muito boa, os 2 volumes são ótimos, são imperdíveis. Como eu falei, repetindo, com essa questão de assistir, todos os filmes são bem explicados, analisados na live, né, da Versátil, que está na descrição desse episódio. Vejam lá que vocês vão ter mais detalhes desses boxes slashers, que é uma coleção que é muito cultuada, né? A minha coleção favorita além do Obra Segundo Terror, claro, né, e seus spin-offs, é a coleção Giallo. Mas a coleção Slasher tem seus fãs ardorosos que cobram os filmes, que lança tal filme, não sei o quê. E dessas insistências, né, nessa série de boxes da Versátil, da coleção Slasher, tem até o Incubus, maravilhoso, que é um Slasher muito interessante, que tem uma coisa sobrenatural, uma história de uma entidade sobrenatural homicida, brutal no filme. É muito legal o Incubus. Faz parte da coleção Slasher, para vocês terem uma ideia dos filmes que estão na coleção, dos filmes que os fãs pedem, né? E que, na medida do possível, a Versátil atende, né? Nos atende e coloca, né, em cópias muito boas, né, nas suas coleções todas, né, que existem, do cinema samurai, cinema yakuza, o cinema noir, e tantas outras coleções que eles têm muito boas,
muito bem produzidas, a curadoria do Brito é exemplar. Para mim, ele é o melhor curador que tem de cinema no país atualmente, é o Fernando Brito, com certeza. Ele tem um olhar muito sensível e sem censura, porque ele tem os olhos livres, como falava o nosso saudoso amigo Carlos Reichenbach, de ter os olhos livres para poder apreciar qualquer filme, qualquer obra de arte cinematográfica que, às vezes, um olhar mais preconceituoso não consegue conceber a importância que ele tem, histórica até, e artística de determinados filmes. Tem que ter os olhos livres para poder admirar, sabe? Desde um Gillo Pontecorvo, desde um Fellini, desde um Tarkovsky, até um Lúcio Fulci, sabe? Ter a abertura, ter a liberdade, ter a mente aberta para admirar todos esses diretores tão diferentes, assim, e dá a mesma importância para mim o Jean Rollin, o Jesus Franco, o que eu já falei, o do Fulci, o Dario Argento, o Mário Bava, o Ricardo Freira, são tão importantes para mim quanto o Fellini, quanto o Buñuel, sabe? Eles estão, para mim, no mesmo patamar de importância e de admiração cinematográfica, admiração cinéfila que eu tenho por eles, essa paixão. E é graças a esse olhar livre que eu tenho, que o Brito tem como curador, né? De pesquisar, de garimpar os filmes e achar sempre coisas inusitadas, interessantes, que até o Brito chama de pérolas versáteis. São esses filmes assim que pouca gente conhece, que só a garimpagem de um curador, de um crítico, né, com uma bela formação acadêmica, como é o caso dele, tem para achar essas preciosidades cinematográficas, né, que são resgatadas nessas coleções. E as coleções ter essas coleções da Versátil, para mim, é como ter um streaming, né, particular. Você tem um streaming, por exemplo, só a coleção do Cinema Noir é um mega, gigantesco streaming para quem é fã do Cinema Noir. Tem todas as vertentes, todas até subgêneros e produções tem o filme noir francês, o britânico, tem com outros subgêneros e subtramas, tudo. Assim como o cinema Yakuza, o cinema samurai e as sagas, né, que eles lançam, a saga do Zatoichi, eu soube que vai continuar. Fiquei muito feliz, que eu adoro os Zatoichi. E por aí vai, né? A mídia física é uma militância, é uma coisa que eu adoro, que eu estou apaixonado. Eu sei que não é todo mundo que tem paciência para colecionar, principalmente as novíssimas gerações, embora existam colecionadores muito jovens, muito novos, e são colecionadores ardorosos, que vão para os fóruns, que discutem, batem boca defendendo os filmes, defendendo as edições e tudo. Eu acho isso muito admirável, muito, muito impressionante, a existência dessas pessoas, a existência dessa cultura da mídia física até hoje, né? E por isso que eu falo sobre esses filmes, eu falo sobre essas necessidades. Eu aprendi muito, principalmente revendo os filmes Giallo da coleção Giallo, né? Revendo todos os filmes do Sérgio Martino, todos os Gialli dele que estão na coleção Giallo. Isso é um mérito que essa coleção Giallo tem. Ter todos os Gialli do Sérgio Martino, que é outro que também, como é que eu posso esquecer, outro psicopata maravilhoso, que é do Torso, né? Torso! Tem um episódio aqui do podcast que é todo dedicado ao Torso, que em italiano é I corpi presentano tratti di violenza carnale. Os corpos apresentam traços de violência carnal. É muito, muito foda isso. Muito legal. E é um filme emblemático de maníaco, né? Da figura do maníaco, do psicopata, né? É muito legal. E também a coleção que eles lançaram dos Crime, né, alemães, que tem vários maníacos e psicopatas de seres assustadores, sombrios, que é onde a coisa se fundamentou, né, dentro do cinema de horror. Nos Crime alemães e passando pelo Giallo e pelo Slasher. Por isso que temos tantas representações dos psicopatas no cinema, né? A própria figura do Klaus Kinski, né, no Crawl Space, e tantos outros filmes de psicopatas, de assassinos e maníacos e afins que ele participou. E
tantos outros, né? Tanta gente, que eu ficaria horas aqui falando, né? Mas basicamente a coleção, as coleções são essas, já estão em pré-venda, né? No site da Versátil. Inclusive o BD que eu destaquei, né? BD do Psicose, que agora, porque o primeiro, o Psicose do Hitchcock, foi lançado. Tem várias edições em Blu-ray muito boas, eu tenho uma delas, que é excelente, e faltava essas continuações, né, da saga do Norman Bates, né, o 2, o 3, o 4, e a versão do Gus Van Sant, que na época eu excomunguei essa versão, que absurdo, fazer um remake de uma obra-prima, o que ele pensa que ele é, e bababá, e bababá. Mas com o tempo, depois de muito tempo, eu acabei revendo esse remake do Gus Van Sant, Psicose, e gostei muito, é bem legal. É que ele tem a questão cromática, né? É muito forte, porque o Hitchcock fez o filme em preto e branco, que achou que ele ficaria muito chocante aos espectadores, o sangue, principalmente na antológica sequência do chuveiro, que a Janet Leigh é assassinada, né? Isso na primeira parte do filme, que é uma heresia, na época ninguém tinha feito isso, de matar uma personagem interpretada por uma atriz famosa na primeira metade do filme. Isso depois o Brian De Palma vai fazer isso com a Angie Dixon no Vestida para Matar, que ela morre na primeira parte do filme. A Angie Dixon é uma estrela, né, de Hollywood também. Loira também, né, como a Janet Leigh. As loiras geladas, né, do Hitchcock. E o Hitchcock fez o filme preto e branco por causa disso, para não aparecer o sangue na louça branca do chuveiro, né. Já o Gus Van Sant já tá aquele sangue na tela, aquele vermelho lindo, né, mais violento, mais gráfico, como poderia dizer. O Gus Van Sant foi mais gráfico que o Hitchcock. E vale a pena. Quem ainda não viu esse remake do Gus Van Sant, vale a pena. Olha, não tenham preconceito, como eu tive na época. Poderia ter visto ele no cinema, né? Que eu nunca vi ele no cinema. Só vi ele depois em DVD e depois em canais de TV por assinatura e streamings afins. Mas é aquela coisa, né? Tem muita coisa que eu citei hoje que, por exemplo, nunca passou, falando em canais por assinatura, nunca passou no Telecine Cult, né, que seria o espaço desses filmes. Como eu já falei, já reclamei aqui várias vezes em outros episódios, que curadoria mequetrefe, vagabunda do Telecine Cult. Só reprisa um grupo de filmes e não passa nada realmente cult, realmente interessante, realmente inovador, muito difícil, muito raramente. Tanto que eu até citei que eles passaram o Pacto de Sangue do Billy Wilder, que é uma obra-prima desse outro grande mestre do cinema, que é o Billy Wilder. Maravilhoso, maravilhoso. E o Pacto de Sangue é uma história de crime também muito forte, dá para fazer uma análise da psicopatia, dessa questão do casal de protagonistas, né? Esse frisson de serem, será que vão ser descobertos? Há todo um tesão deles nisso, né? Ai, gente, uma adrenalina, será que vamos descobrir o que nós fizemos? E aquela paranoia também. É muito legal o Pacto de Sangue. Vale muito a pena, quem ainda não viu, veja o Pacto de Sangue, do Billy Wilder. Quem gosta de filme noir já deve ter visto. Quem não conhece muito o filme noir, tem nesse filme esse filme tem todos os elementos clássicos desse subgênero e vale muito a pena. Mais uma vez estou citando ele aqui em um episódio do podcast, já citei em outro e estou citando de novo o Pacto de Sangue. E eu acho que, resumindo muito, era isso que eu tinha a dizer sobre essa questão dos nossos queridos assassinos em série, do cinema. Se eu me lembrar se faltou alguma coisa, se tinha algum erro muito grave, eu volto no próximo episódio, da próxima quinta-feira, às 19 horas. Eu faço uma espécie de errata, né, de resgate do que faltou, porque sempre falta. E mais uma vez, deixo assim, enfatizo aqui todos os votos de melhoras e muita saúde, muita luz, muita felicidade na vida do nosso querido Lucas Maia, do Refúgio Cult. Tá? Longa vida ao Lucas, longa vida ao Refúgio Cult. E só para mostrar bem a generosidade, o carinho, a pessoa afetuosa que o Lucas é. Quando eu tive o meu infarto em 2020, teve pessoas que nunca perguntaram nada. O William ficou aqui em casa segurando as pontas e muita gente veio perguntar por mim, muita gente veio desejar melhoras. Teve gente que não se manifestou até hoje. E o Lucas Maia e o Getro
se manifestaram, perguntaram como é que eu estava, se preocuparam, sabe, com a minha situação, com o meu estado de saúde. E isso eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Porque eu tenho muita gratidão pelo Lucas e pelo Getro, gratidão muito grande. E é aquele velho ditado que não tem gratidão, não tem caráter. Isso é um ditado que eu carrego comigo, além do não estar morto quem peleia, certo? Então é isso. Fiquem em segurança, se cuidem, se protejam do frio. Se vacinem. Eu tomei a vacina da gripe, que não tomou, que esse vírus influenza está muito agressivo esse ano. E é isso, por enquanto é isso. Ok, meus amores? Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo retorno que vocês me dão, tá certo? Confiram os melhores tocadores, esse modesto podcast que é feito com muito carinho pra vocês. O Mundo Diálogo, certo? Beijocas e fui!